eu perguntei pra você o que nós teríamos assim na UPA e tal, então você falou, vai ter raio-x, vai ter, né, sala de gesso, vai ter... tem uma enfermaria provisória pra pessoa ficar algumas horas de observação ali, isso vai ter também? Claro. Vai ter. A pessoa só não vai passar, não vai ficar internada. Tá, mas tudo bem, mas se ela tiver que ficar 32 horas ali, ela pode ficar. Não internada, mas assim, observação. Ficou 24 horas de observação, deixa mais um pouquinho em observação, o médico resolve deixar mais um pouquinho, isso não vai ter problema. Não, enquanto ela precisar, fica ali. Quantos leitos haverão de ter nessa tipo de enfermaria de observação, que seria essas camas para o paciente ficar ali em observação? Você tem uma ideia de quantos... Então, isso já está mapeado, já colocaram no edital, já quantos leitos? Sim. São mais de 20 leitos. São mais de 20 leitos. Mais de 20 leitos ali. Ou seja, né? dá pra dizer assim, 20 pessoas que chegam, cada qual com o seu problema, Isso. vão ficar numa caminha legal, sendo cuidado, esperando e tal. Depois o médico decide se vai para casa ou se vai para o hospital, se for mais sério. Exatamente. Então, como você perguntou ali no número de médicos, né? Nós vamos ter ali na UPA 7 médicos. 4 durante o dia e 3 na madrugada. Isso vai ser o condicionado no edital para a OS. Já está condicionado no edital para a OS. E o edital também da OS exige especialidade desses médicos ou são todos clínicos gerais? Clínicos gerais, vai ter pediatra, vai ter o pessoal ali, né, que possa dar um atendimento, né, até definitivo. Não precisa dizer assim, então agora eu vou te passar pro especialista, que aí é fora dali, a pessoa vai ter que... Não. Algumas especialidades, claro. Se puder decidir ali, mas se puder decidir ali, vai decidir ali já. Sim. Ali vai ter então, hoje, o que acontece quando a pessoa vai pro hospital, por exemplo, na emergência? Se ela não precisar ficar internada, ela tem que sair dali com o problema dela resolvido. Sim, exato. E é assim que vai ter que acontecer na UPA. Se ela não ficar internada, vai ser resolvido ali. Vai ter que sair com o seu problema Mas resolvido. Ali vai ter pediatra também? Sim, nós vamos ter... Pediatra ou vai ter traumatologista, vai ter esses assim mais... A parte mais é uma parte clínica geral e essa outra parte, né, funciona com a parte como sobreaviso e tal, então... Sim. Mais ou menos como funciona na emergência do hospital. Mais ou menos como funciona na emergência do hospital. Tudo bem, tá certo. Olha só, eu vou dizer aqui agora uma experiência que eu tive. Certa ocasião eu estava em Criciúma, minha esposa tem um irmão, o único irmão dela mora em Criciúma e nós estávamos lá passando no final de semana, ela... comeu alguma coisa que houve uma indisposição, houve toda uma preocupação do que tinha acontecido, a gente fomos atrás de um atendimento médico e fomos para uma das UPAs de Criciúma. Criciúma deve ter, eu acho que, se não me falha a memória, 2 ou 3 UPAs, né? Além dos hospitais, tem essas UPAs e tal. E nós fomos para uma dessas UPAs e realmente o atendimento é assim, ele é diferenciado, porque é como se você chegasse hoje numa emergência do próprio hospital, né? Sim. Mas assim, é muito mais rápido, muito mais célere. Uma das pedidas aqui vai ser isso, celeridade. Isso vai estar condicionado para a empresa que vai assumir, porque eu não sei se Criciúma é OS ou é... Sempre é OS. Sempre é OS, Isso, Criciúma é OS. Então... Aquela que atende naquela UPA que nós fomos lá, realmente a coisa foi rápida, assim, porque passou aqui, tinha várias pessoas na fila, inclusive, e isso não era era um final de semana, num horário de 11 horas da noite, quase meia-noite, não era uma hora normal, era uma hora mais alongada. Então. E a coisa foi lá, tinham várias pessoas na fila, mas já ali um ia chamando, rapidamente já vai sendo chamado, tá? Sempre tinha, me deu a impressão de que não havia só um médico, 2 ou 3 médicos atendendo, e foi muito rápido o processo, e já definiram o que era uma intoxicação alimentar, ali já resolveram, já deram uma medicação e tal, e foi tudo resolvido. Mas, porque a questão é a celeridade, as pessoas não esbarrarem na UPA em Tubarão como se esbarra hoje na emergência do hospital, que às vezes fica lá 4, 5, 6 horas esperando. Exatamente. Então, vai ser feita aquela classificação, né? Como é feito, vermelho, amarelo, verde. Também vai ter azul. Ali? Sim. Não dá para deixar essa classificação, não. O paciente que ele chega mais grave, ele tem que ser atendido primeiro. Tudo bem, mas... Né? Não tem como. Chega um paciente com risco de morte, ele tem que ser atendido primeiro. Tudo bem, mas aí o risco de morte não vai mandar direto para o Nossa Senhora da Conceição? A classificação, ela é imprescindível. Então, ela está ali no nosso edital. Né? Que vai passar por classificação também. Vai passar por classificação sempre. Eu tô levando a coisa aqui pro lado. Não dá pra nós trocar as cores, botar roxo, lilás, não dá pra botar as cores assim, diferentes, pra não ser aquela coisa, é a mesma cor do hospital. Não, então, Milton, assim, além de ela desafogar a emergência, também vai ajudar com o atendimento dos nossos postos de saúde. Tem isso também, né? Tem muita coisa encaminhada dos postos que acabam indo pra ali, né? Só queria fazer um adendozinho aqui, Milton, se tu me permites. Falar um pouquinho sobre números da saúde. Às vezes as pessoas... Né, não, a gente escuta... Eu vou falar. Isso eu quero falar. Mas deixa eu primeiro falar aqui.
Não sai da UPA, deixa aí. Depois nós vamos chamar sobre o atendimento de saúde. Então, eu sei que os números são, vamos dizer assim, são surpreendentes. Exatamente. Né? Vamos lá, continuando na UPA. Vamos lá. O prefeito, naturalmente isso não é responsabilidade sua, é do prefeito, mas você faz parte desse... Você está lá conversando com o prefeito todos os dias, vocês estão, como tu mesmo dissesse, tiveram uma reunião aí anteontem, não sei, ficaram horas e horas sentados, um grupo todo, então a coisa está sendo feita a 20 mãos. Exatamente. Não é uma coisa única de alguém que eu sou o dono da verdade, sei não. Vamos discutir o que é melhor para ficar uma coisa boa. Muita gente está discutindo hoje, está levantando na cidade essa dúvida com relação à situação financeira de custeio da prefeitura, tá? Situação financeira de custeio e a situação financeira e a perspectiva de arrecadação para o futuro. Sabendo, se a gente tiver certeza de que isso tudo vai ser pago pelo convênio que haverá de ser firmado com o governo federal, o governo estadual, para que a UPA funcione e sejam os recursos de manutenção da UPA virão de fora... E não precisa se tirar dinheiro do nosso custeio para investir nisso, é uma realidade. Outra é daqui a pouco a prefeitura tem que bancar essa UPA também. Como é que vai ser essa divisão de gastos? Porque quando o prefeito coloca que até o final do ano tem que apertar o cinto porque existe um racionamento de custeio, porque não tem recurso para tanto, se bobear, fica devendo... dá para se imaginar o que com relação à UPA? Então, nós temos uma parte que vai ser custeada pelo governo federal. Uma parte é custeada. Exatamente. Mas a prefeitura vai ter que bancar. A prefeitura vai ter que bancar uma parte, com certeza. Mas isso já destinado já está isso mapeado dentro das despesas de orçamento da Secretaria de Saúde? Já está mapeado dentro da despesa da Secretaria de Saúde e não vai faltar recurso para a UPA. Isso é de certeza? Sim. Tá bom? Não, a pergunta que vocês devem ter feito esse balanço, né? Sim, com certeza. O que muita gente diz aqui é que quero ver tocar essa UPA, quero ver manter essa UPA, quer dizer... Jaguaruna não, desculpa, Capivari tentou manter, passou o prefeito, trocou o prefeito, mudaram tudo e não, até hoje não conseguiram abrir a UPA mesmo, 24 horas, né? Porque você acha que Tubarão pode ser diferente pelo volume de recursos que virão? Por que vocês imaginam que possa ser diferente? Sim, o recurso da saúde, ele é uma verba carimbada. É uma verba carimbada, é um pouco diferente do restante do recurso da prefeitura. Sim. Então, tem os programas, tem toda aquela parte onde vem essa verba... Sim, mas a partir do momento que tu tirar da verba carimbada que vem para a saúde de Tubarão, dessa cota que já está estabelecida pela estrutura que existe, dos postos de saúde e todas as despesas que o posto de saúde dá, do sistema, por exemplo, da coordenadoria de doenças, de endemias, né, de doenças, enfim, infecciosas e tal, você não vai ter que tirar disso aí para botar na UPA? Não, esse dinheiro, né, claro, faz parte do orçamento da saúde. Sim. Né? Então, mas já tem, quando o prefeito quando ele entrou, ele já sabia que nós... teríamos essa despesa e esse dinheiro já está orçado, então, já está reservado. Já está orçado dentro do orçamento. Isso é importante a gente colocar para as pessoas terem noção de que pode acontecer. Exatamente. Por favor, eu quero fechar esse bloco, porque depois eu quero trazer o Hélio também para falar sobre a questão da dengue, que é uma coisa preocupante, e aí o Hélio vai ser introduzido na entrevista, ele já está aqui conosco. Você diz que os números da saúde surpreendem. O que quer dizer com isso? O que está acontecendo? Tubarão está crescendo, os números estão sendo maiores de atendimento, como é que está sendo? Olha, Milton, então, como eu entrei na saúde há 6 meses, assim como muitos tubaronenses, eu não tinha ideia do número, do volume de atendimento que era dado dentro da Secretaria de Saúde, Tubarão. Então, às vezes, as pessoas falam, tem fila na farmácia e tal. No primeiro semestre, foram atendidos 107.343 pessoas. O que? Na farmácia? Na farmácia, juntando a farmácia básica, judicial e do componente especializado. 107 mil pessoas? 107 mil atendimentos. Quase a população toda do Tubarão. Quase a população toda do Tubarão. Atendimento médico, em 6 meses, 178.898 nos nossos postos de saúde. Sim. Atendimento dentista, 17.646, fisioterapia, 5.214. Então, assim, trabalhamos também para resolver o problema do remédio. Celozoc agora já está lá. Eu acabei de comprar ontem. Chegou. Se eu soubesse, eu tinha esperado até hoje. Comprei ontem na farmácia. Tu sabes ali que nós pegamos a farmácia com um estoque bem baixo, só que hoje ali
nós temos, dos 155 remédios da lista, nós temos 10 faltando. Ou seja, voltaram para aquela lista que era mais ou menos aqui o antigo. Que é o Felipe Gordo, né? Gordo. No tempo que o Gordo conseguiu, às vezes, zerar, às vezes ficava ali em 5, 6, 10, no máximo 10. O Gordo tá lá de novo no financeiro, lá, tá ajudando a gente. O Gordo voltou. tá lá. Não o tá Gordo na farmácia, voltou, então. mas ele tá lá no financeiro e... Não, mas então é com ele, porque ele é que vai pagar as contas para não deixar romper os contratos de fornecimento. Então, agora tá na mão do Gordo, o Gordo conhece bem aquela história lá. Então, e assim, e desses 10, 4 tem na farmácia popular. Então hoje nós temos ali uma falta de 6 remédios. 6 remédios. Né? E alguns desses estão para chegar agora, já até o final desse mês. Sim. E os outros até o meio de agosto, mais ou menos, para a gente poder ter essa farmácia, né, rodando como o nosso povo merece. Agora sim, isso foi fruto de contratos que estavam vencidos e não foram renovados, foram frutos de laboratórios que com a troca aí de dólar, essas coisas todas param de produzir, não querem fornecer. A gente sabe que não é só por relapsidade, não é porque não tem interesse a gestão. Mas houve uma troca de gestão e nessa troca de gestão houve um prejuízo sério com relação a isso. Muita gente ficou aqui, está 6 meses reclamando, chateado porque os remédios não estavam. Tanto que você disse que o Celozoc chegou. O Celozoc é um remédio que todos nós que somos cardiopatas temos que tomar obrigatoriamente a vida toda, e o meu eu estava adquirindo já nas farmácias porque não tinha. Eu também não sou tão insano assim de querer ir brigar, porque eu sei que faltou, eu entendi e fui comprar por minha conta, porque a gente também não é tão pobre assim que não posso comprar um remedinho na farmácia. Agora, vamos fazer um esquema para que não aconteça isso. Vamos que vocês troquem de gestão lá na frente. Daqui a 4 anos não dá para deixar essa coisa tudo montada de um ano para ano sem ter esse problema da defasagem de início de ano, que é o que o pessoal diz. Porque, cara, é só uma questão de logística, de montar os esquemas para que não vença mais nada no último dia do ano, que se estabeleça já contratos que possam atender no início do mês que vem, no ano novo. Porque senão todo ano vai ser essa desgraça. Todo ano chega em janeiro, falta um monte de medicamento porque trocou os contratos e tal. Você não acha que dá para vocês darem uma cara nova também para esse processo? Com certeza, Milton. É para isso que nós estamos lá. Né? O prefeito ele cobra bastante. Ele cobra sempre com números. Ele diz, me traga números. Para a gente poder garantir que isso não aconteça novamente. Tá certo. Né? Tá certo. Agora, como eu estava falando dos primeiros 6 meses aqui, semana que vem eu vou apresentar para o prefeito o resultado dos nossos primeiros 6 meses da Secretaria de Saúde. Né? Então, o prefeito cobra bastante a organização, cobra para que essas coisas não aconteçam. Porque a gente entrou, né, para tentar fazer o melhor pelo nosso tubaronense. Tá certo. E quando eu entrei, eu já sabia que eu ia apanhar por causa do remédio. Bom, aqui é telemedicina. Tem municípios pequenos aí dando resultado. O Tubarão não tem ainda. Sim, Tubarão, o que está acontecendo? Tubarão, nós estamos adequando. Tá, então para. Então assunto vai estender um pouco mais. Depois nós aproveitamos o horário que é do Hélio e tocamos nesse assunto. 9h23, eu não posso mais atrasar o break, chama o intervalo comercial. Na sequência, a gente vai falar de dengue e também dessa questão da telemedicina, que tem gente dizendo aqui, tem municípios menores que estão sobrevivendo com a telemedicina. Estão dando um show hoje. O paciente não precisa mais da prefeitura, vai só na telemedicina e ali sai, inclusive, a consulta, sai tudo, né? Exatamente. Interessante. São 9h23, intervalo rapidinho, a gente já volta. Esta é a Cidade FM na informação. Fique com a gente. Notícias da cidade volta já. Cidade FM. Entrevistas. O esporte discutido com opinião e bom humor. Um balanço do que foram os assuntos esportivos no fim de semana. Marque na sua agenda e fique ligado. Esporte na Cidade. Toda segunda-feira, às 7h, com o comando de Glauco Moretti. Esporte na Cidade. O melhor balanço esportivo da região. Você já conhece a Padoca da Nona? Aqui você encontra os melhores pães fresquinhos, bolos, tortas e uma variedade de doces que derretem na boca. E para o seu almoço, preparamos pratos caseiros do jeito que você gosta. Venha nos visitar e descubra o sabor que vai conquistar você e sua família. Padoca da Nona. Qualidade e sabor que você merece. Rua São José 163, Centro Tubarão. Esperamos por você.
Dica rápida da Rádio Cidade para você cuidar bem do seu carro. Mantenha os pneus calibrados. Isso evita instabilidade e reduz o consumo. Ligue 48 3626 3900 e saiba mais. Estúdio Cidade, a revista eletrônica que vai deixar suas tardes ainda mais especiais. Informações, entrevistas e temas atuais. Prepare-se para um bate-papo animado, enriquecedor, que vai melhorar o seu dia. Apresentação: Joyce Baricala. Expresso de Notícias. 9h26, depois de meses de impasse, a possibilidade de venda de remédios em supermercados ganha força no Senado, com avanços no projeto de lei apresentado por Efraim Filho. O relator Humberto Costa disse que a maioria das mudanças sugeridas pelo setor de varejo alimentício deve ser incorporada ao texto. Senadores Eduardo Girão e Magno Malta protocolaram um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, nesta quarta-feira. Eles acusam o magistrado de conflito de interesses, ativismo judicial e envolvimento indevido em eventos de cunho político partidário. Girão argumenta que o Brasil enfrenta um cenário de caos institucional marcado por insegurança jurídica. Ele descreve uma situação de inversão de valores na qual ministros do STF assumem o papel de poder moderador. E olha, um bilionário amigo de Lula... o Lula não é amigo dos pobres, dos pais... Tem bilionário amigo do Lula? Um bilionário amigo de Lula com negócios internacionais em diferentes setores do agronegócio avalia que o petista tem pouco a fazer para livrar o Brasil dos impactos negativos da guerra tarifária aberta por Donald Trump contra o Brasil. Se a partir para a reciprocidade, vamos aumentar a inflação e vai faltar produto. Se botar o rabo entre as pernas, vamos vender menos para eles e teremos que ir atrás de outros mercados, diz o empresário pedindo anonimato. O único caminho capaz de evitar danos é o do recuo total de Trump, o que parece improvável diante da campanha bolsonarista nos Estados Unidos por retaliações ao Brasil diante do julgamento de Jair Bolsonaro no STF. O bilionário joga duro aqui, né? Diz que o Lula não pode botar o rabo entre as pernas, mas também se partir de frente vai complicar. Só tem uma saída, Trump voltar atrás. Trump não volta atrás enquanto a normalidade democrática não voltar ao Brasil. Enquanto o Brasil quiser... Se quiserem continuar com o Brasil do jeito que está, com o STF mandando tudo que o Lula quer que faça, o STF faz, se continuar assim, a guerra vai ser total. Ou tarifária, ou daqui a pouco vão para as ruas, porque não tem mais volta. Agora tem um inimigo, como diz o outro, tem um adversário forte para manter a direita brasileira ativa, querendo que seja o Brasil voltando à normalidade. Porque o que existe hoje é uma anormalidade institucional, uma ditadura disfarçada e só os bobos não querem entender. Aliás, quem sabe aquele burrico que está na propaganda do PT entende mais do que muita gente que está aí vendo a propaganda. Expresso de Notícias. Fui orientado a não comentar a notícia, mas eu não aguento. Eu já comento já dentro da notícia, porque eu não aguento essas coisas, né? Mas eu achei surpreendente o Lula ter amigo bilionário. Eu pensei que ele fosse só o pai dos pobres, e o pai de pobre não se mete com milionário, né? Mas tá certo, os amigos bilionários que emprestaram um sítio pra ele, um apartamento triplex no Guarujá. Claro, agora. Mas esse cara não é o pai dos pobres, não é ele, nós contra eles, né? Ele não diz pra todo mundo, é nós contra eles querem nos destruir. Uns amiguinhos, tudo ricaço, né? Tudo dono de grandes holdings e tal, que coisa, né? Eita, Brasil, só o burrico pra não entender isso, né? Só o burrico pra não entender isso. Ô, meu caro secretário, vamos lá, pra gente concluir aqui. Bora. Bom, Hélio, bom dia, tudo bem? O Hélio, pra quem não sabe, é o nosso... eu sempre é o coordenador, né? Diretor, sei lá o que é. O Hélio, conversa com a gente aí, por favor, Hélio Oliveira. A tua função é coordenador do setor de endemias? Exatamente. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes. Conversar um pouquinho hoje sobre a dengue, né? Tu sabe que a entrevista agendada era para falar sobre a dengue. Exato. E nesse horário, 9h20 da manhã.
Aí surgiu o negócio ontem da UPA. Aí então, traz o secretário mais cedo, tal, né? O pessoal da produção. Então então o secretário veio, já está aqui falando, está enrolando nós tudo aqui desde cedo, tá? Tu devia estar ouvindo também, brincadeiras à parte. Diz aí, Hélio, depois o secretário vai concluir algumas coisas que ele deixou aqui. Diz aí, qual é a preocupação hoje? Tá cada vez mais preocupante essa questão da dengue? Você já acha que está aí, o que tinha que dar deu? Como é que pode se dizer isso? Exatamente, Milton. A gente, na verdade, a gente está sempre fazendo esse alerta à população, na verdade, né, que nós estamos aí com números crescentes a cada dia, né? Nós estamos hoje com 767 focos do mosquito Aedes aegypti, né? E então, assim, ó, é uma atenção que nós temos que ter, porque a gente está com números grandes do mosquito que é o transmissor da doença, né? Embora nós tenhamos hoje em Tubarão 13 casos da doença e 2 ativos, né? Porque são pacientes recentes. Então, a população tem que se alertar, né? Tem que se ater a isso daí. O serviço público ele não consegue chegar em todo mundo, não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, até porque a gente tem uma demanda que não alcança ao tamanho da nossa cidade, se a gente for ver, né, aí, né, a gente tem mais de 110 mil habitantes aí, né, então a gente não consegue chegar em todos esses imóveis aí, então a gente faz sempre esse alerta aí para as pessoas terem essa atenção aí, o risco. Por quê? Porque agora, daqui a pouco, nós estamos agora nesse período de inverno, dá uma baixada um pouco na situação, mas daqui a pouco ali em meados de setembro já começa a esquentar, finalzinho de agosto, ali meados de setembro, começa a esquentar e nós temos aumento da doença, mas né? O que nós podemos fazer nesse mês agora de inverno para evitar que haja uma outra explosão de casos em setembro? Exatamente. O que a gente pode fazer são coisas simples no nosso dia a dia, Milton, que a gente está sempre falando nas mídias, né? Está sempre tocando nesse assunto. É eliminar todo tipo de criadouro que nós temos no nosso quintal, para que a gente não tenha nenhum tipo de recipiente acumulando água, ou da chuva, né? Ou muitas vezes a gente está ali aguando o nosso quintal e está com aqueles vasinhos embaixo das árvores, cheio de pratinho, e aquilo dali acumulando água e fazendo com que o mosquito venha e encontre esse local para se proliferar. Então são essas pequenas atitudes que a gente está tendo no dia a dia e temos que ter para que a gente consiga eliminar e ter uma baixa. A gente não vai conseguir erradicar, isso é impossível, mas nós vamos conseguir diminuir. E se nós conseguirmos diminuir o número de focos do Aedes aegypti, consequentemente, para o futuro, nós vamos conseguir diminuir a questão da doença. Haja vista que o ano passado nós estivemos aqui na cidade de Braço do Norte, mais de 650 casos infectados dentro do município. Né? E eles estavam aquele que se chama de autóctone, né? Autóctone, exatamente. Então, assim, ó, eles tiveram um número baixo de focos e um número altíssimo de pacientes contaminados dentro. Eles tiveram? Tiveram um número altíssimo de pacientes ali contaminados dentro da cidade. Felizmente não tiveram nenhum óbito, né, nessa situação toda, né? Claro que Tubarão já foi diferente. Mas assim, ó, a gripe também mata, não mata? Sim, exatamente. A gripe mata, a Covid continua matando, a diabetes mata, quer dizer, tudo mata, né? E nunca se acaba, nunca se extingue, não tem como controlar. Quer dizer, diabetes, por exemplo, é uma coisa que mata e tu tem que, né? Meningite mata e de vez em quando acontece o caso de meningite, né? No caso, a preocupação é a questão do foco, do aumento, porque algum dia na história da humanidade nós não tivemos a dengue, ou a dengue sempre existiu e nós temos... chegasse a fazer um estudo nesse sentido de qual é o percentual que nós tínhamos no passado e que nós temos hoje? Se nós formos ver hoje em Tubarão, né, falando a situação de Tubarão, nós em Tubarão até meados ali de 2010, nós tínhamos 10 focos em Tubarão. 10 focos? Exatamente, que nós achávamos muito, a era mínima? Nem existia aqui em Tubarão, era só casos importados que nós tínhamos a doença. Nós ouvimos falar de pessoas que vinham de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de outros locais, com a doença para Tubarão, né? Então hoje não, nós estamos tendo casos autóctones dentro da nossa cidade. Ou seja, que foram contaminados aqui dentro. Aqui dentro. Isso, o mosquito está com a doença e está contaminando as pessoas, né? Então, aí é o risco, né? Mas isso veio tudo com o tempo, e aí a tendência é cada vez aumentar. Agora sim, qual é a diferença da dengue, dos sintomas da dengue? Qual é a doença mais correlata em termos de sintomas com a dengue? Aquela que mais se parece? Ô, Milton, a pessoa pode confundir. Exatamente. Acaba sendo tudo uma mistura
praticamente dos mesmos sintomas, tanto um quadro inicial gripal, quanto um caso ali inicial de Covid, né, que, né, quando a gente estava no auge da Covid, os médicos tinham essa dificuldade, né, eu tenho amigos em Joinville e me relataram isso, que os médicos tinham dificuldade de fazer esse diagnóstico, né, tanto do Covid quanto da questão da dengue, né, pela situação. Então, os sintomas se assemelham, que é febre alta, dores no corpo, dor retroorbital. Então, acaba... Posso ter tido, por exemplo, um caso de dengue sem eu ter notado? Pode ter acontecido, tu ter sido assintomático. Resfriado. Exatamente. Tu ter sido assintomático, não ter tantos sintomas da dengue. Mas tem gente que ela derruba. Exatamente. Ela se agrava, né? O paciente acaba se agravando, e aí tem a situação da automedicação, que a gente tem que ter esse cuidado também da automedicação, né? Quando a gente tiver sintomas, e numa situação que hoje está em Tubarão, quase 800 focos, nós temos pacientes com a doença aqui dentro. Procura a unidade de saúde, procura o hospital, o seu médico particular. Mas antes de achar que é gripe, ou é isso, ou é aquilo, vai lá para ver. Exatamente. se não é. É importante fazer um teste para ver se não é, até para não se automedicar e acabar ingerindo o medicamento errado, e aí, por consequência disso, agravar e aí chegar à situação de óbito. Nós não tivemos nenhum óbito até agora. Este ano não. Apenas o ano passado tivemos um óbito, né? Um óbito. Exato. E que foi autóctone ou era de fora? Esse caso foi autóctone. Nós tivemos mais de 80 casos autóctonos no bairro de Oficinas, né? Ano passado? Ano passado, e esse paciente era do bairro de Oficinas, né? E nesse momento temos quantos casos, a maioria do bairro de Oficinas? Hoje nós temos 13 casos, né? Nós temos esses casos espalhados pela cidade. Este ano não temos muitos casos em Oficinas, nós estamos agora com um caso ativo, só no bairro de Oficinas, né? Então, esse ano nós estamos apenas com 13 casos, sendo que 2 desses estão ainda ativos, né? Mas Oficinas continua sendo o principal foco, não? Continua. É o bairro que está mais infestado. Mas apesar de tudo que foi feito, do trabalho de vocês, inclusive limpando quarteirões inteirinho, continua a contaminação? Continua. E muitas vezes, Milton, a gente acha que aquelas pessoas que não têm entendimento e não têm conhecimento, que são as que deixam a desejar, às vezes, a situação. Mas não é, são pessoas instruídas, pessoas da nossa sociedade aqui, que todo dia lidam com as pessoas, com diversas pessoas, e não tem esse cuidado aí. Pois é, rapaz, tem que ter cuidado. Eu ali em casa tenho algumas folhagens assim que a minha esposa deixa no solar ali Mas tá lá, tu vai lá, a água é tirada permanentemente, né? Quando bota uma aguinha, depois tira já o recipiente, tem alguma água para não acumular. Que é uma coisa pequena, mas são 3 coisinhas assim na portinha da área de serviço que dá pra rua, né? Exato. Se deixar aquilo ali pode ser um criador. Exatamente. O mosquitinho chega ali, pode até nem entrar pra dentro do apartamento, mas desce dali contaminado, né? Ou deixa os seus ovos ali, daqui a pouco isso vira. Então, assim, como tu diz, às vezes as pessoas que são mais instruídas não se preocupam muito. Porque eu te confesso, se não fossem essas orientações que são dadas, eu nem estava dando bola para aquilo. Para mim, aquilo seria uma coisa normal, né? Sim. Que a gente às vezes não, né? Mas assim, tem 2 casos ativos hoje em Tubarão? 2 casos ativos, né? Um é de Oficinas. Um de Oficinas e o outro que nós temos no bairro Centro, né? Assim, e o maior índice de contaminação além de Oficinas, o que é? É periférico ou é centro também? Geralmente acaba sendo por todos os bairros aqui de Tubarão, distribuídos, né? Porque as pessoas, né, como no dia a dia acabam se movendo, né, em todos os locais aqui e acabam, porventura, acabando se Agora, eu não passo para uma outra pessoa. Não. É o mosquito, se o mosquito me picar, ele pode me levar para outra pessoa. Exatamente. Então, se tu tiver com a doença e o mosquito te picar, aí ele vai transmitir a doença para outra pessoa. Mas se tu não tiver a doença também, ele vai te picar, ele vai viver o ciclo de vida dele ali, né? E vai... Mas se eu não tiver a doença e ele tendo a doença, ele passa para mim. Aí passa para ti, exatamente. É por isso que eu digo, né? Você não vai cuidar só de si, você vai cuidar dos outros. Exatamente. Tem essa Porque situação. depois, se você não cuidar dos outros, o mosquito pica lá e vem aqui em ti e te pega. Exato. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Cuida porque você está cuidando de todo mundo para que todo mundo não te contamine depois, né? E o risco maior também é que a fêmea agora ela também tem transmissão transversal, né? Eu não entendi isso, como é que significa? A transmissão transversal é que ela aprendeu no trânsito, os ovos... ela aprendeu aqui no trânsito com os motoristas de Tubarão, aqui em Tubarão eles têm umas direções aqui transversais, brincadeiras à parte, sim. É uma crítica que eu faço também indireta, né? Sim, que Tubarão, o cara quando tem uma barreira, assim que diz toca direito, ele pega e contorna a barreira, sai pelo outro lado, quer dizer, tá acontecendo isso entre os mosquitos, não, né? Como é que é? Essa transmissão transversal, Milton, é quando a fêmea ela tá contaminada, ela tá com a doença, né? E quando ela faz a oviposição dela, que é a colocação dos
os ovos dela nesses Sim. recipientes, os ovos já estão contaminados. E aí começa a nascer mosquitos contaminados também. Né? Então tem esse Mosquito risco. sai, tá vendo isso? Na tua porta da tua casa, na soleirinha aí, tu deixou isso, aquela aguinha, o mosquito tá pronto pra sair e dizer assim, vou pegar, já vou morder o Exatamente. primeiro aqui na frente. É o que tá Já mais vou perto, morder né? o dono da casa. Exatamente. Já. Então os donos têm que cuidar dos seus quintais, porque ele pode ser o primeiro a ser picado. Exato. O mosquito sai do ovo, do ovinho e tal, ele já sai para buscando sangue, é isso? Ele se alimenta Não do necessariamente. Ele sai ali do ovo quando ele descasca, né? Ele vira larva primeiro, aí ele cai no recipiente exato. da água, se transforma depois em pupa, que é a última fase dele, e aí ele sobe, submerge a água ali, aquela lâmina d'água, Sim. e ele começa a fazer toda a fase dele, aí se transforma no mosquito. E aí começa o No ciclo. momento que ele virou mosquito, Exatamente. que pode ser dentro daquela aguinha que a pessoa deixou no recipiente, ali ele se transforma em mosquito. Isso. Dali, quando ele bota a cara para fora, sim, ele faz o quê? Ele vai atrás de um sanguezinho? Se for fêmea, ela vai atrás já do sangue, né? Pra Tá poder se vendo? alimentar. Porque Tá os mosquitos vendo? acabam se alimentando com a seiva, né? Tá vendo? O problema é a fêmea, não, o macho não é, o macho é tranquilo. Ah, o macho ele só tranquilo. serve pra copular. Tô dizendo, os machos não preocupam. O problema é assim. Tô dizendo, o problema é assim mesmo. Olha, gente, brincadeira à parte, tá? Por favor, não leve a mal. A gente tem que levar uma hora pro lado do meio da brincadeira, né? Exato. Do humor, porque a coisa é tão complicada e tal. Mas vocês entenderam, né? Eu acho que o Hélio explicou muito bem como é que as coisas acontecem. Às vezes até, e acidentalmente, ter um ou outro mosquito, vai ter, a gente não consegue combater, não existe. Não existe um momento, até porque nós teríamos que ter os predadores naturais que nós não temos mais. E aí vem a velha história levantada sempre pelo professor Juarez aqui. Nós vamos pagar um preço por aquilo que nós na humanidade viemos fazendo de errado. Se você tem uma casa cheia de lagartixa, tá? Com bastante sapo no terreno, enfim, tem outros predadores também aí que não me veio na memória aqui agora, você pode ter certeza, terá uma casa muito menos propícia ao mosquito se criar. Agora, se você não tem nada disso, porque a lagartixa é feia, porque o sapo é nojento, então dá medo, dá asco e tal, acontece essas coisas. O mosquitinho sai dali e vai se procriar, porque não tem predador natural, né? Rápido intervalo para a gente fechar a entrevista, pode ser, gente? Pode. Eu agradeço a vocês, já vou antecipando o agradecimento pela dedicação de dar aqui pra gente um bom espaço de anúncio. E aí eu queria que o secretário, tem números finais aí, né, secretário? Tu queria fazer uma última explanação, né? Eu queria falar da telemedicina, por que não entrou? A telemedicina, que as pessoas perguntaram aqui, por que não tem telemedicina em Tubarão? Só para fechar, Hélio, mais alguma campanha além daquilo que você está fazendo aqui hoje, que já é uma campanha, tem alguma ideia de fazer aquele mutirão de novo, alguma coisa dessas, não? O mutirão ainda a gente vai se estruturar para poder fazer esse mutirão, que tem que ser, né, bem coordenado, bem estruturado para a gente poder fazer essa ação. E a ação que nós temos agora, a partir da semana que vem, é a pulverização, né? Nós vamos fazer a pulverização no bairro onde moram esses pacientes aí que estão com a doença. Ah, então tá. Me responde uma pergunta. A dengue transmitido pela picada, né? A AIDS não pode ser transmitida do mesmo modo? Não, o mosquito ele não tem essa compatibilidade de fazer toda essa... como é que eu vou dizer? O vírus da dengue ele consegue fazer toda a parte de transmissão, ele vai nas glândulas salivares, ele vai produzir o vírus. Sim. Já o vírus da AIDS não é da mesma forma. Não é da mesma forma. Como é que se diz? O metabolismo é outro, Exato, né? A exatamente. ideia é outra, né? A picada que traz a AIDS é outra picada. Aí nós estaríamos... É outra picada. Que exato. traz a AIDS, às vezes, é outra picada. Não é só outra picada, também tem os beijos aí. Então, 9h43, rápido intervalo, eu volto em seguidinha. Esta é a Cidade FM na informação. Fique com a gente. Notícias da cidade volta já. Cidade FM. O que acontece em Tubarão, no Brasil e no mundo, você ouve no Hora da Cidade com Ronaldo Santana. De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã, no rádio e também no YouTube. Informação com credibilidade, dinamismo e objetividade. Patrocínio. Clínica de Fisioterapia ITC Vertebral. Instituto Trata. Você merece viver sem dor. Mais informações 48 98803 8711. Minuto Ministério Público de Santa Catarina.
um jogo que avalia a nossa honestidade. O videogame Fuja da Corrupção foi desenvolvido por Pedro, um estudante de 17 anos do Colégio Deon, em Tubarão. A escola é uma das parceiras do programa Educando Cidadãos, que conta agora com o apoio do Ministério Público de Santa Catarina. O MP, enquanto instituição de defesa dos interesses da sociedade, fomentará iniciativas como a do Jovem Pedro, fortalecendo a participação social na construção de valores éticos e democráticos. Ministério Público de Santa Catarina, perto de você. Informe Sergal. No dia 30 de junho, concluímos mais uma etapa da obra que vinha causando piques momentâneos no fornecimento de energia elétrica. Essa obra é estratégica, conecta a subestação da Sergal, em Tubarão, às áreas atendidas em Jaguaruna, fortalecendo a infraestrutura elétrica da região. Com o sistema totalmente energizado, não estão previstos novos desligamentos programados relacionados a essa atividade. Esse avanço reforça a nossa rede de distribuição e garante mais qualidade, estabilidade e segurança no fornecimento de energia para todos os associados. Agradecemos a compreensão durante este período de melhorias. Cooperativa Sergal. Presidente Gelson Bento, vice Tiago Goulart e diretoria. Tá valendo Prêmio Solidariedade! Participe do projeto Tampinha Solidária 2025. Junte tampinhas plásticas e leve até o tampômetro nas rádios 102 FM, Cidade Tubarão e Monte Carlo. Você concorre a prêmios em dinheiro e ainda ajuda quem precisa. Uma campanha do portal SC Todo Dia e das rádios que colocam o meio ambiente em primeiro lugar. 102 FM, Cidade Tubarão e Monte Carlo. Tampinha Solidária. Faça o bem e brilhe com a sua atitude. Patrocínio. Conheça o lançamento da CR Empreendimentos, loteamento Ricardo Bressan, Janas Imobiliárias. Sergal, há 60 anos contribuindo com o desenvolvimento e qualidade de vida de nossa região. Tubarão Saneamento, compromisso com você e meio ambiente. Apoio, Prefeitura Municipal de Tubarão. São 9h47, eu tenho aqui muitas perguntas, a maioria já respondidas naturalmente, né, pela participação aqui do Hélio e também do próprio secretário Tocupiva, mas secretário, o Hélio, só um recado. Eu falei aqui agora, o Tadeu Aguiar mandou aqui pra gente uma imagem do sapo cururu, o nosso famoso sapo cururu aqui, que é o maior comedor de escorpião, come como se fosse um petisco. E ele também come, né, mosquito, outros insetos, enfim, ele come tudo. O sapo cururu come tudo. E as pessoas às vezes tiram o sapo do seu terreno, porque acham nojento, acham, né, que o sapo vai mijar, ainda acredita que o sapo vai mijar na vista e tal. Sim. O sapo tem uma glândula lá que ele libera um veneno, mas aquilo para você teria que maltratá-lo, teria que chutá-lo para ele tentar reagir. Senão você pega ele é tão amigável quanto qualquer um outro bicho, até um pet ele é amigável. Né? Se você brincar com ele, ele só não ri. Como ele não ri, não abana, não tem rabinho pra abanar, então o pessoal acha que ele é o terrível, né? Porque ele é feio mesmo, mas feio que nem nós fazer o quê, né? Olha só, lá em Braço do Norte, diz que você tava, preocupação que você recebeu de lá, o que aconteceu agora com o escorpião? Lá em Braço do Norte foi encontrado mais de 100 escorpiões do amarelo, né, que a gente fala, né? Mais de 100 foram encontrados, e é exatamente como você está falando, a questão dos predadores naturais, né, que são eliminados, que não são peçonhentos, a gente acaba eliminando ou a lagartixa, ou o sapo, né, ou outros predadores. Até a própria mas a cobra é peçonhenta, né? Mas isso, a cobra, se você tiver a cobra também sob domínio de uma propriedade, ela também ela mata alguns dos outros, que então a cobra come o escorpião também, essa coisa toda, né? Tudo é um ciclo, é uma cadeia alimentar ali, né? Então a gente tem que tentar manter ainda esses predadores, principalmente esses domésticos que eu digo, que é o sapo e a lagartixa, né? Que a gente comumente vê em casa, para eliminar. O gambá. Exato, exatamente. O gambá também é um... O gambá adora o escorpião. Exatamente, o escorpião, o gambá adora, mas aí o pessoal quando vê o gambá já quer matar, já quer... Não, o gambá tá atravessando uma ruazinha e o cara já mira o carro pra passar por cima. Exatamente. Esse bicho catinhento, tá certo, não é? A catinga dele é ruim, o bom é o veneno do escorpião, pra tocar no calcanhar
né, do filho teu. Quer dizer, então as pessoas têm que ter. A gente tem que ser agressivo assim, nessa hora para as pessoas entenderem. Acaba, não tem a catinga do gambá, mas tem o teu filho podendo ir pro cemitério porque mordeu o calcanhar dele. Então, quando as pessoas tiverem essa consciência de que todos esses são bichos que não são ruins para nós, são bons na natureza, a coisa melhora, né? Exatamente. E o tubarão tem que começar a se preocupar, porque se está em Braço do Norte, essa contaminação daqui a pouco está aqui, né? Exato, tá próximo, né? O cara traz lá um tronco de lá que tá cheio de coisa dentro, se ele saber, joga numa madeireira aqui, pronto, já criou um, né? Sabia disso, né? Que eles entram daqueles troncos, no meio dos troncos, lá eles reproduzem e tal. Bicho, vai levantar madeira no seu terreno aí, cuidado. Vai levantar tijolo aí, que tem uma pilha de tijolo, cuidado, bota a mão antes, pega uma luva, vê antes, não tem nada dentro. Eles estão exatamente aí dentro dos, né, dos tijolos, dentro das madeiras, eles estão no meio disso, né? Resto de tronco de árvore podre, eles estão no meio disso. Secretário, telemedicina, tem vários municípios aí dando um show de atendimento, os prefeitos estão felizes da vida, porque nem se incomodam mais, né? Já sabe que a pessoa já vai sair lá com a sua consulta, tal, tudo certinha. Gravatal é um exemplo desse, Pedras Grandes é outro exemplo. Por que Tubarão não tem? Então, Milton, a gente sabe que ali, principalmente Pedras Grandes, eu tenho bastante... Parentes? Parentes não, eu trabalho lá, né? Tu trabalha lá também, consultório lá também, né? Eu sei disso. Então... Agora, principalmente, né? A gente tá ficando até 10 horas da noite lá, porque tem trabalho aqui na... Falar em Pedras Grandes, a Eliege Antunes, que tu deve conhecer lá de Pedrinhas, sim. A Eliege diz que os meus sapos estão aqui. Eu tenho até nomes para eles. Eles têm, na minha propriedade, eu cuido deles para que eles não sejam machucados, porque eles é que cuidam de mim. Olha só que legal, né? A consciência dela, né? Isso é bacana, né? Eles vão passar a noite e eu não deixo ninguém judiar deles. Aqui na minha casa, sapo é como se fosse um pet, é protegido. Muito bom. Bom exemplo, Eliege. É isso que as pessoas deveriam fazer. Vamos lá, secretário. Desculpa interromper. Nós estamos adaptando a telemedicina para Tubarão. Porque hoje ela faz muito sucesso. Por exemplo, Pedras Grandes ela é um case de sucesso hoje. Eu sei porque eu estou lá muitas vezes, né? Sim. E recebo as pessoas no meu consultório. Às vezes elas falam muito bem da telemedicina. Cheguei lá no posto, o médico estava ocupado, elas me colocaram ali na tela, fiz a consulta da telemedicina e já resolveu o meu problema. Olha só. Né? Ou então, no próprio celular, a pessoa consegue fazer a consulta. Sim. Por que em Tubarão não foi implantado ainda? Como eu te falei né, sobre a UPA, quando a gente implanta uma coisa, ela tem que ser muito bem implantada. Não adianta a gente lançar uma coisa para daqui a pouco ela tá dando problema e a gente tá vindo escutar, né, na rádio que estão falando, porque não tá funcionando. Então Tubarão é uma cidade grande, não por exemplo, Pedras Grandes tem 4 mil habitantes, Tubarão tem 110, 115. Tubarão 4 mil, tá num bairro, sim. Exatamente. Tubarão, né? Então, o que acontece? Tem várias coisas que nós estamos alinhando, por exemplo, a parte das receitas, né, que o paciente vai poder trocar a receita dele, ou mesmo pegar pela própria telemedicina, já vai desafogar o posto. Porque hoje lá eles tiram no posto, na hora já. Hoje o paciente que ele usa a receita, por exemplo, contínua, ele tem que ir lá, né, de tempos em tempos, pegar a sua receita e o médico vai ter que perder o tempo para fazer a receita. Sim. Vai poder ser feito pela telemedicina, né? Então, só que tudo isso tem algumas coisas que nós temos que organizar, por exemplo, comunicar, fazer com que a telemedicina se comunique com o nosso prontuário do cidadão, né, que está lá no posto, pro médico lá que está atendendo a telemedicina, saber se aquele cidadão toma mesmo aquele remédio. E hoje, essa comunicação, ela vai ter... Nós estamos bolando a maneira dela ser feita, porque, na verdade, não comunica automaticamente. Eu perguntei pro prefeito de Gravatal aqui, se eu quisesse, por exemplo, pegar um medicamento em nome da telemedicina de Gravatal. Eu disse, não, então vai pegar, porque o teu nome não está lá no cadastro. Exatamente. Tu pode até ter a chave de acesso, tu pode até acessar, mas tu não vai poder pegar, porque na hora que bater, vai tirar a receita do teu nome, vai dizer que Milton Guimarães Alves, aquele CPF, não está lá. Então, ou seja... As pessoas da cidade têm que estar cadastradas desse sistema para poder ser atendida pela telemedicina, senão não é atendida. Por isso que, como a gente diz, né, o sistema da telemedicina vai ter que conversar com o nosso sistema que nós temos hoje. Que mas isso é por parte da prefeitura que tem que tomar essa iniciativa ou é alguma empresa que quer implantar? Não, que teria que ter essa possibilidade? É porque nenhum sistema consegue
ter o contato não, como a gente diz, né, conversar com o ESUS ali. Então, vai ter que ser feito... Mas como é que outras cidades eles conseguem conversar? Não conversa. Não, é passado manualmente. Os dados são passados? Os dados são passados. Então, só que uma cidade de 4 mil habitantes, tu consegue passar os atendimentos do dia, você consegue passar tranquilamente para o sistema. Pensa num universo de 110 mil habitantes. Mas aí não passaria uma vez só ou teria que passar todos os dias os dados? Depende. Por exemplo, a pessoa é atendida ali, ela pegou uma receita, vai ter que estar sempre atualizando. Sempre atualizando. Para ver se ela não está pegando remédio demais. Não é só isso. Ela tem, por exemplo, ela tem uma doença, tá lá. Vamos lá, hoje no posto de saúde, tu tens o teu prontuário do cidadão. Sim, exato. Né? Tudo que é da sua saúde está lá, né? Sim. Só que isso vai mudando, você vai sendo feito novos atendimentos e tal. Então, de tempos em tempos, vai ter que ser atualizado. Né? Então, essa questão o que ainda não saiu, porque tem a parte da receita que a gente está afinando, sim, né? E essa parte da comunicação com o ESUS. O que passou, o pessoal da empresa passou pra gente? A gente pode estar ali, daqui a pouco, um robô que vai fazer no próprio sistema, o robô vai jogar esses dados. Então, são todas essas conversas que nós estamos fazendo. Mas vocês estão conversando? Sim, reunião com o pessoal da telemedicina, nós temos semanalmente para alinhar, para a gente, quando colocar isso para funcionar, funcione bem. Tá certo. Então, se é para fazer pela metade, não adianta, né? Júnior Luiz diz que a telemedicina vai ser um grande avanço para Tubarão. O dia que puder ser implantado, realmente vai ser interessante. Algumas pessoas aqui fizeram algumas considerações, algumas perguntas com relação àquela questão do posto, né? Do posto, das informações, inclusive, que nós passamos há pouco. Será que o Lula vai taxar os amigos e os filhos super ricos? Porque o Lula também tem uns filhos lá super ricos, né? Tá bom. Fabiano de Medeiros, o pessoal tá botando aqui uma mensagem sobre o secretário da... Bom, Fabiano, esse aí é o outro assunto que a gente vai tentar discutir semana que vem, tá? Bom dia. Gostaria de saber se a farmácia atende só a população de Tubarão ou toda a região. Porque esse número de atendimento de pessoas é muito para a nossa cidade, diz aqui o cidadão. O Jefferson José da Silva, de Congonhas. Para pegar o remédio em Tubarão, ele tem que ser de Tubarão. Tem que ser de Tubarão. Tem que ser de Tubarão. Ele não consegue, porque o CPF dele não bate lá. Mas ele acha que esse número que você apresentou é demasiado. Para ver o tamanho que é a saúde de Tubarão. Caracas. Exatamente. E às vezes as pessoas dizem, fila da farmácia. Outra coisa, estamos contratando mais farmacêuticos agora para poder abrir a farmácia especializada, que é aquela, né? Sim. Abrir na parte da tarde também. Ou seja, que a fila, né? Porque hoje a básica ela já é aberta de manhã e à tarde. Só que é do componente especializado, aquela que o pessoal, né, entra na justiça para ter o... Né, sim. Essa é aberta só durante o dia, né? Desculpa, não, na justiça é o judicial. Da básica é aquela que você faz lá o requerimento para ter o seu medicamento lá, vai ser também aberto à tarde. Então, para poder desafogar um pouco o atendimento da nossa farmácia. Bom dia, Milton. Pessoas que trabalham em Tubarão ou que estão aí, sei lá, de passeio, sendo elas de outra cidade, por exemplo, o cara de Capivari trabalha em Tubarão ou o cara de Jaguaruna trabalha em Tubarão, ela poderia ser atendida no caso da emergência na UPA de Tubarão quando ela estiver funcionando? A UPA não pode negar atendimento para ninguém. O SUS não pode negar atendimento para ninguém. Seja onde a pessoa estiver. Seja de onde for, ela vai ser atendida. Claro que depois, se tiver que encaminhar, talvez encaminhe até para o hospital de Jaguaruna, encaminhe, né, para um médico lá da cidade da pessoa. Mas ali, naquele primeiro momento, a UPA vai atender. Exatamente. Tem esse detalhe também, que ninguém está se ligando, né? A UPA 24 horas na margem esquerda do Tubarão vai ser o portão de entrada de todos aqueles casos mais sérios que tiverem sendo trazidos de Gravatal, de Armazém, que vão acabar caindo necessariamente ali. Exatamente. Muitas vezes as ambulâncias vão trazer ali, né? Hoje as outras cidades da Muriel também têm um convênio com o hospital, também pagam uma parte ao hospital para poder ter esse atendimento. E nós já estamos vendo lá na frente, de repente, de colocar, né, num consórcio onde outras cidades também possam participar do custeio da nossa UPA, né? Pode ser discutido isso depois, né? Eu não sei se tu notou que às vezes eu pisco, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um cacuete de piscar, mas quando eu não estou piscando eu enxergo bem longe. É mesmo, eu pensei que tu fosse meio cego. Que também, é um cacuete quase imperceptível. Piva próximo prefeito. O sargento Edmilson está dizendo que tu vai ser o próximo prefeito. Não. Tá se comprometendo. Não me comprometa, Edmilson, pelo amor de Deus.
Toco Piva, um abraço, querido. Meu querido Hélio, tem mais alguma coisa, Toco, que tu acha que não? Só queria hoje dar os parabéns, porque hoje é o dia do socorrista, né? E parabenizar que legal. esses nossos socorristas, tanto do SAMU quanto dos bombeiros, que prestam esse serviço, né? Que é diferenciado. São pessoas abnegadas que estão sempre ali prontas a socorrer legal. Quem precisa. Parabéns. Que bacana. E são importantes mesmo, né? Importantes mesmo. Vários amigos, inclusive socorristas, que estão aí nessa luta diária e não é fácil. Às vezes passam dificuldades, problemas de administração de SAMU, tudo, mas eles estão indo, estão trabalhando, quer dizer, ninguém deixa de atender as pessoas. Isso é o mais importante. Hélio, próxima campanha que tiver aí, procura a gente, tá? Pode deixar. A hora que tiver esse negócio aí da Fumacê, vai ter o Fumacê aqui, né? Semana que vem tem aquele Fumacê. Caminhão do Fumacinha, avisa a gente aqui pra gente anunciar e fazer as pessoas não acharem que é neblina, tá? Porque daqui a pouco tem gente que vai pensar que tem uma neblina forte aqui nas oficinas, não sabe que é o Fumacê que tá passando. Caça-fantasmas. Hein? Parece o Caça-Fantasmas. Eles vão ganhar a roupa, parece o... Exatamente, Bom dia, obrigado pra vocês, tá? E tem o Espaço Pet que vocês são convidados hoje, porque aqui é o seguinte, né?